Convido que vocês se coloquem em pé para juntos acompanharmos a leitura do Senhor que iremos fazer neste instante. 1 Coríntios 12, a partir do verso de número 12, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, e assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou humano? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que, pensando serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros em que nós são indecorosos são tratados como decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja de Deus que Deus estabeleceu, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém? Igreja, com sua Bíblia aberta, pode se assentar. Nós estamos com o lema do ano: Ide e reconciliai-vos. E para hoje, o texto escolhido, cuja mensagem do boletim, o título é Uma Igreja Singular. A escolha do texto, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios,
É interessante, rapidamente, nós fazermos um breve panorama de qual texto nós estamos aqui nos apropriando nessa noite, onde o pano de fundo da carta de Paulo aos Coríntios é um texto que está sendo endereçado a uma igreja que está na Grécia, onde lá é como se fosse uma ilha, mais ou menos, de passagem, onde muitas pessoas circulavam por lá. Mas aquela igreja que estava nessa ilha, ela então tinha contato com muitas pessoas, com muitas culturas, com muitas filosofias diferentes da qual o cristianismo acredita. Aliás, não podemos esquecer que a Grécia já tem a sua própria mitologia, os seus próprios ensinos. Então já é por si só um desafio estar na Grécia. Mas essa igreja, ela tinha uma particularidade, porque as coisas de fora, as coisas que não eram do contexto igreja, acabavam entrando e introduzindo na igreja. A forma e conduta das pessoas que não eram cristãs, de alguma forma, isso contaminava o povo de Deus. E por isso Paulo então escreve aos Coríntios, a este povo, palavras de sabedoria, palavras de ensinamento, palavras de condução de como este povo deveria caminhar para ser a igreja do Senhor. E eu não acho, irmãos e irmãs, distante da nossa realidade, ao olharmos o texto que nós lemos nessa noite, não distante da realidade presente entre nós, entre a Igreja Presbiteriana Independente do Sacomã. Povo de Deus, nós somos influenciados também com a cultura do nosso tempo, na escola, na internet, nos filmes, nas séries, onde você possa estar, no trabalho. Quantas teorias contrárias ao que diz a palavra do Senhor. E o texto dessa noite fala de um capítulo específico que Paulo destinou sobre a unidade do povo de Deus, sobre como igreja do Senhor, como devemos andar nesta perspectiva. Então, irmãos e irmãs, eu gostaria de aqui pincelar alguns versos do texto que foi lido. E logo no início nós não podemos esquecer que nós somos a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Essa igreja, na sua Constituição, diz que nós somos um ramo do cristianismo. Nós entendemos e reconhecemos todas as igrejas cristãs, todas as igrejas que confessam Jesus Cristo com um só batismo, uma única só fé. Essa igreja não rebatiza, porque nós reconhecemos, nós entendemos que outras comunidades cristãs que estão no meio de nós, também que professam Cristo Jesus, são irmãos. E nós não temos essa discriminação. E esse texto ele fala justamente de um batismo só. E eu me recordo então da nossa identidade, como nós reconhecemos todas as outras confissões de fé. E se não fazemos, deveríamos o fazer, de chamar de irmãos, de irmãs, o povo de Deus. Não é a Igreja Presbiteriana Independente que salva, mas quem salva é o Senhor Jesus. Ele se entregou na cruz por amor ao nosso povo e também a outras confissões de fé também. E Paulo, ele vai dizendo
e sobre o corpo de Cristo, e que o corpo ele não é feito de um só membro. E eu queria que você guardasse essa informação. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que somos tão importantes que as outras pessoas não interessam. Às vezes você quer ser o centro da atenção e desmerecendo outras pessoas. O corpo de Cristo é uma unidade. Todos nós somos importantes para o Senhor de igual modo. O Senhor Jesus, Ele deixa um princípio claro quando é questionado, quando é perguntado assim: olha, qual é o mandamento mais importante? Moisés escreveu lá os 10 mandamentos, mas qual é o mais importante? E ele então resume os 10 mandamentos em 2, onde não devemos esquecer de amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar ao próximo como a nós mesmos. E esse princípio do cristianismo é claro quando nós olhamos a questão da unidade e entendemos que o corpo ele não é feito de um único membro, mas da unidade de todos os membros. E quando todos os membros estão juntos, somos o corpo de Cristo. E aí, irmãos e irmãs, eu me deparo com um primeiro questionamento dos nossos dias, uma fala muito comum que talvez você já ouviu. E é o seguinte: olha, eu acredito em Deus, eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz para me perdoar, só que eu vivo a minha fé em casa. Eu não preciso da igreja, porque lá tem muita confusão, tem briga, o pastor quer roubar o dinheiro dos irmãos, então eu não vou, eu fico em casa. Certamente você já ouviu um discurso parecido. Quando nós olhamos este texto, nós entendemos que é impossível ser igreja do Senhor desconectado dos outros membros, não existindo então essa comunhão, essa unidade de pensar, porque todos nós fazemos parte deste corpo. E uma segunda observação é, olhando a realidade das pessoas que têm dificuldades de locomoção. Por exemplo, uma pessoa que tem um pé amputado, uma perna amputada, um braço amputado, ele consegue praticar as suas atividades normalmente, com as suas limitações, claro, mas ele não deixa de realizar e de viver porque teve um membro amputado. Só que aquele membro, ele não consegue ter vida sozinho. Aquele membro sozinho não funciona. Não é como aquele rabinho da lagartixa que fica balançando sozinho com vida. O corpo, quando ele é cortado, aquele membro apodrece, não tem função. Quando olhamos aquelas pessoas que não têm as mãos, mas desenham com os pés, tocam o instrumento com os pés, eles continuam a viver e a exercer o dom que Deus concedeu para eles. Mas aqueles membros que foram amputados não têm serventia para aquela pessoa. Penso eu, irmãos e irmãs, que a igreja do Senhor Jesus Cristo é igual. Talvez uma pessoa pode se retirar, pode sair e falar assim: olha, eu não vou fazer mais parte da comunidade. E nós como igreja sofremos, nós como igreja sentimos falta deste membro, nós como igreja nós nos preocupamos com as pessoas.
mas nós não deixamos de viver, nós não deixamos de realizar aquilo que o Senhor confiaste em nossas vidas, em nossas mãos, que é o ide e anunciar o Evangelho, que é o ide e proclamar as boas novas de salvação, que é pregar, que é confessar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, reconhecer que falhamos. Na nossa liturgia nós confessamos os nossos pecados, na nossa liturgia, no nosso culto, nós adoramos ao Senhor, porque Ele ofertou a sua vida em nosso favor. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós temos então a certeza que os nossos pecados foram perdoados por Cristo. E porque os nossos pecados são perdoados, nós louvamos, nós queremos contar para as outras pessoas. Continuamos vivendo como unidade, como corpo de Cristo. Mas ainda que talvez um membro possa sair, o corpo continua vivo. Cabe a nós, como igreja do Senhor, nos preocupar com todos os membros deste corpo, até porque nem todos os membros que se acham que são mais importantes são de fato importantes. Como assim? Eu não sei quem já teve o privilégio de bater o dedinho do pé, aquele pequenininho, mas com força assim, sabe? Eu já tive, e aí você fica até mancando. É um dedinho que é tão pequeno e talvez até tão insignificante, mas que nos proporciona o equilíbrio do corpo. E às vezes nós não damos a mínima importância para aquele membro pela sua insignificância, mas que nos mantém em pé. Então todos são importantes. Talvez você pode, irmão, irmã, se achar pequeno. Talvez você pode achar que não tem tanta importância assim. Mas o Senhor quer te dizer nessa noite que você é tão importante quanto todos os outros membros deste corpo. E nós, como corpo, só conseguimos ser corpo se estivermos juntos, se estivermos conectados, ainda que nós possamos pensar diferente uns dos outros. E é até bom que seja assim, porque é na individualidade do pensar, é separados muitas das vezes as opiniões, mas quando estamos juntos, somos o corpo do Senhor. Em Neemias 8, todo o povo se ajuntou como um só homem, como um só corpo, uma só família. E este texto de Neemias, ele é rico dos detalhes da escritura litúrgica, mas nós não podemos aqui agora observar isso, mas entender que o povo de Deus, na reconstrução do seu povo ali em Neemias, estavam todos unidos com o mesmo objetivo, que é de adorar ao Senhor, que é de louvar ao Senhor. E que nós, ainda que possamos viver, irmãos e irmãs, de uma forma diferente, pensar diferente, quando somos a igreja do Senhor, somos essa igreja singular. Ainda que possamos ter dons diferentes, pensamentos diferentes, mas o Senhor nos une. E por isso é importante estarmos sempre na perspectiva de nos reconciliar uns com os outros, porque quando nós entendemos que precisamos do
estamos cumprindo o mandamento de Cristo Jesus, porque nós devemos amar o outro como nós queremos ser amados. Se uma pessoa está passando por dificuldade, nós temos que nos preocupar e sentir a mesma dor como a outra pessoa. E se a outra pessoa está tendo uma grande conquista, nós devemos celebrar também com ela, ainda que não seja a sua conquista pessoal, mas nós somos um só corpo, então nós devemos nos alegrar com essa pessoa também, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. No mundo secular, o que se prega, o que se ensina é que você tem que puxar o tapete da outra pessoa para ganhar o cargo, para se dar bem na vida. Você tem que trapacear, você tem que roubar, você tem que mentir. Isso é testemunho do povo de Deus. Quando ainda você vê uma pessoa que não se trata bem no serviço, você ainda orar por ela, você dizer: Deus te abençoe. Quando você se sentir prejudicado, não vou falar assim: olha, eu vou pagar com a mesma moeda, mas no entanto nós pagamos com um amor cristão, porque nós estamos neste mundo para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo. E o sal, ele tem a função, de dar gosto, de dar o significado para os alimentos. Mas o que talvez muitas das pessoas esquecem é que o sal, quando ele é consumido, ele dá sede. E aí as pessoas, quando estão conosco, elas querem saber mais desse Cristo Jesus. Você é diferente. Eu tentei te prejudicar, eu tentei falar mal de você para as outras pessoas, mas você nunca me retribuiu com o mal. Me conta mais desse Cristo Jesus que você acredita, e você vai ser um instrumento de Deus, onde você colocar a planta dos seus pés, porque nós temos o princípio de caminhar como um só corpo, uma unidade. E ainda que a outra pessoa pode querer o seu mal e você vai oferecer o bem, é porque eu tenho um princípio cristão, eu tenho um princípio de ser um só corpo, de ser uma unidade, e não de rachar, e não de dividir, e não de querer fazer grupos, selecionar: aquele não presta, aquele presta, aquele tem mais dinheiro, eu quero que anda comigo, aquele não tem muito dinheiro, então não quero nem contato, não quero nem dar bom dia, não passa nem meu WhatsApp porque eu não quero. Todos nós somos importantes ao Senhor, independente da nossa classe social, independente da profissão que escolhemos. Todos nós somos diante do Senhor dignos e olhados pelo Senhor da mesma maneira, porque somos um só corpo, porque nós temos essa perspectiva cristã, porque Cristo nos amou, porque independente de qualquer coisa, nós somos um pelo Senhor. Não há espaço no corpo de Cristo para a vaidade, não há espaço no corpo de Cristo para a soberba, não há espaço no corpo de Cristo para o pouco caso, não há espaço no corpo de Cristo de olhar com indiferença, mas no corpo de Cristo nós sobra espaço no meio de nós para nós amarmos uns aos outros, amar de uma forma incondicional, porque cada membro deste corpo é o nosso próximo, e nós temos que caminhar nessa perspectiva. E quando nós entendemos que somos diferentes, nós nos unimos ainda mais, nós nos aproximamos ainda mais,
porque nós somos diferentes, mas nós somos corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o mais importante. E eu quero terminar minha fala dizendo que, ainda que possam ter pastores, como aqui tem pastor, podem ter presbíteras, como aqui tem presbíteras, diáconos, diaconisas, professor de escola dominical, os músicos. Cada um tem um dom, cada um tem um chamado de Deus. Tem os que têm o dom para a oração, para a visitação, para o ensino. Independente do seu dom, que você busque, meu irmão, minha irmã, o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é o dom que nós devemos buscar. E a palavra continuará no capítulo de número 13, discernindo sobre o amor, falando da importância de nos amar. E quando vivemos unidos, temos sim a perspectiva do amor de Deus sobre nós. E que nós possamos, como igreja, viver unidos, não olhando as diferenças, mas nos aproximando como corpo, e orando uns pelos outros, e vivendo como Cristo nos ensinou, amando uns aos outros. Que Deus assim abençoe essa igreja. Amém?